Isso aí, moçada. Até que enfim chegamos na configuração da folha, um passo muito importante. Então já vou avisando que pode ser que o vídeo fique um pouco extenso, mas vale a pena, certo? Então vamos lá. Até agora nós desenhamos aqui no modelo, né? Então aqui não tem medida, é um universo matemático organizado pelo plano cartesiano x e y. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, no layout, impressão. Para não confundir os dois layouts, tal, vamos apagar um, deixar só o layout 1. Então clica aí com o botão direito e delete. Sim. Nesse layout 1, nós vamos montar agora uma folha A3 técnica. Então clica aí com o botão direito, certo? E rename. E vamos escrever isso exatamente assim, ó. Em maiúsculo, folha A3, certo? Técnica. Para quê? Para você lembrar. Isso aí vai ser seu modelo, tá? Clica fora aqui. Pronto. Agora vamos entrar no layout. Quando você clica, né, onde você acabou de renomear, o que ele te mostra? Ele mostra o modelo da folha de papel, que é essa parte branca, uma margem tracejada e uma viewport, que é esse quadrado aqui que está aparecendo quadriculado para mim. Pode ser que para você não apareça, não importa. São essas três coisas aí. Não importa por quê. Porque nós vamos criar a folha do zero. Então, eu vou selecionar aqui e vou apagar essa viewport, certo? E agora nós vamos configurar o tamanho do papel, a impressora PDF e as penas. Então, onde que está isso? A gente vai clicar aqui com o botão direito, Page Setup Manager, clicou, ótimo. Aparece aqui a folha que a gente acabou de renomear e eu vou em Modificar. Muito bem. E então vamos às configurações. Primeira coisa que nós vamos configurar, a impressora. Se todo o meu desenho que eu quero converter para PDF, para poder verificar erros antes de mandar para a impressão, e até mesmo para poder mandar para o cliente por e-mail, né? Então eu tenho que escolher uma impressora que converta PDF. Então nós vamos clicar aqui. Se você já tiver um Adobe PDF, pode escolher. Se não, o AutoCAD tem aqui o DWG to PDF. Vamos escolher essa, certo? Pronto, selecionei a impressora. Quando eu seleciono a impressora, geralmente eu tenho que dizer em qual folha eu vou imprimir, certo? Então, o que vai acontecer conosco? Nós vamos criar essa folha. Então, por isso, eu tenho que clicar aqui em Properties. Clico em Propriedades, ele vai abrir uma outra janela, né? Para poder criar o papel, está aqui, ó, e Custom Paper Size, ok? Você vai clicar em ADD. Para mim, tem várias folhas, tá vendo? Inclusive, já criei aqui a folha A3 técnica, mas nós vamos criar de novo. Então, ó, ADD, vai aparecer essa janelinha para você criar a folha. Ele começa em Begin, início, né? Start from. Vamos clicar em avançar. A folha que nós vamos criar é A3, então nós vamos ter que alterar essa medida, mas antes verifica se a sua unidade está em milímetro, porque pode estar em polegada, e aqui em width você vai colocar 420, que é o tamanho do comprimento do A3, e depois você vai colocar 297, certo? Que é a largura do papel, o papel A4. Então, aí ele vai ficar do tamanho do A3. Que quando a gente tem o formato A, né, então eu começo lá desde o A0, A1, A2, A3, A4. Por isso que eu disse A4, porque o A3 são dois tamanhos A4, o A2 são dois tamanhos A3 e assim por diante, tá? Só para vocês lembrarem aí. Aí eu clico avançar, aparece as margens. Como nós vamos utilizar a origem para poder criar essa margem, eu vou apagar tudo. Vou deixar zero. Ó, zero. Zero para todas as margens. À esquerda, à direita, em cima e embaixo, né? Avanço. Vou dar um nome para esse papel, certo? Pode ser qualquer nome. Papagaio, pica-pau. Desde que você lembre que é uma folha A3 técnica, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, folha
A3. Certo? Técnica. Ok? Técnica. Eu vou colocar uma underline aqui, porque eu já tenho uma criada. Ok? Avançar. Concluir. Não aconteceu nada aqui, né? Eu clico em OK para confirmar e ele criou. Então eu selecionei a impressora, propriedades para criar a folha. E agora eu venho aqui, ó, em Paper Size. E é em Paper Size que eu vou selecionar o papel que eu acabei de criar. Então eu clico, vou lá em cima. A sua deve estar lá no topo, né? A minha está aqui, ó. Folha A3 técnica. Então, ó, essa é a que tem underline, ó. Então eu selecionei, acabei de criar. Aparece a medida aqui, ó, 420 por 297, né? Então está configurado o meu papel, a minha folha, e eu selecionei aqui qual é o papel que eu vou usar. Aqui em escala eu não altero e tem que estar 1 para 1. Por quê? Porque está falando do formato A. Então o formato A0, A1, A2, A3 e A4 ele tem um tamanho em milímetro. Pronto, e acabou. Então eu não mexo nesse tamanho de escala. A escala, como nós vamos ver, eu vou colocar lá na viewport. Bom, então selecionei e configurei essa parte aqui do papel. Agora eu vou configurar essa parte aqui, ó, que é do plot, que é onde eu seleciono e relaciono as cores com as espessuras. Então aqui está escrito nenhum, eu vou clicar, vou escolher um tamanho padrão, mas lembrando que eu posso criar um novo, tá? Posso ter os meus, as minhas bibliotecas de penas. Então eu clico em New e faço um novo. No nosso caso hoje da aula nós vamos usar esse já existente, que é o ACAD-CTB. Acabei de selecionar o arquivo de biblioteca, clico no botão do lado, Edit. O que ele vai mostrar? Aquela tabela de cores, que está aqui, ó, de 1 até 255 cores. Mas, tecnicamente, a gente usa de 1 até a 9. Então, para selecionar todas, eu clico na primeira, pressiono e deixo pressionado a tecla Shift e clico lá em 9. Então, ele seleciona todas. Para que serve isso? Para que eu possa alterar a cor automática. O que eu estou dizendo aqui? Que todas essas cores serão impressas em preto. Então, aqui, Color, todas as cores serão impressas em preto. Ah, professor, se eu quiser que uma cor seja colorida, aí você clica aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero que a cor 9 seja impressa em vermelho. Então, você seleciona a cor 9, vem aqui e fala, ó, eu quero que ela seja impressa em vermelho. Tá? Então, é você que direciona isso. É uma na metodologia de ensino desse curso, é um jeito de ensinar, mas você pode selecionar a cor que você quer que impressa, estando dentro da norma da BNT, está correto. É isso que eu quero deixar claro para vocês. No nosso caso, a gente usa de 1 a 9 em preto, porque eu relaciono cor 1 com a espessura 01. Então, aqui embaixo, ó, você vai selecionar a cor 1, ela já está em preto. Aí você vai vir aqui embaixo, ó, cor 1, espessura 01, e vai selecionar a espessura para ela. Cor 2, espessura 02, e vai selecionar a espessura para ela. Cor 3, espessura 03. E assim por diante, você vai fazer até 9, verificando se a cor aqui está preta, quer dizer, que se tudo aquilo que tiver de cian no seu desenho model vai ser impresso em preto. É isso que eu estou dizendo. E tudo que estiver de cian vai ser impresso em preto, mas vai estar na espessura 04, porque aqui é a cor 4. Então, a gente faz essa relação. E aí, você vai fazer essa configuração até a cor 9. Ó. Cor 5, 05, cor 6, 06, cor 7, 07, cor 8, 08, cor 9, 09, certo? Então, fiz essa relação. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando nós fizemos a planta baixa, lá na camada, eu disse que as paredes seriam cor 5. Então, agora você entende que a cor 5 vai ser impressa em preto e na espessura 05, ok? Então, aí a gente salva e fecha
né? E essa parte de folha, setup de folha, ele está pronto, então é só clicar OK. E OK novamente. Percebe que deveria ter sumido essa margem aqui. Vamos supor que a sua também deu esse erro. Então você clica com o botão direito de novo, Page Setup Manager, vamos fazer o mesmo caminho. Modify, né? Properties, vou selecionar Custom Paper Size, a folha técnica aqui, ó, Edit, e vou verificar lá em margem, olha lá, ó, faltou uma margem mesmo, ó, 13, eu não tirei. Então eu tiro, avançar, certo? Folha técnica, concluir, sem problema nenhum. E OK, ele vai salvar por cima, OK novamente, close, olha lá, sumiu a margem, certo? Agora nós temos que criar o quadro de desenho e o carimbo técnico. Então, para isso, a gente segue as normas 10068 de layout e a norma BNT é 6492, certo? Que você já tem disponível ou pela internet ou pelo diretório lá das nossas aulas. Então, vamos lá. Para criar a folha, eu não estou organizando, então eu tenho que criar aí uma camada. Então, Layer Properties, vou criar uma camada chamada folha. Como nós estamos fazendo a folha A3, a norma exige que o quadro de desenho esteja na espessura 0,5. Então, eu já vou escolher aqui a cor azul, ó, certo? Cor azul, contínuo. Ótimo. Fecho e seleciono aqui, ó, como folha, como a camada ativa, certo? E vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos criar um retângulo em volta dessa folha. Como que eu faço isso? Então, observa primeiro. O retângulo ele me pede duas medidas. Uma vai ser a origem, 0,0, e o segundo ponto vai ser o tamanho da folha que eu quero, e no caso, 420 por 297. Ah, mas eu quero a 4. Então, você vai fazer 210 por 297. Ah, eu quero a 2, o tamanho do A2, e assim por diante. Ok? Bom, então vamos lá. Ó. Retângulo, eu já estou na folha, e eu não vou fazer nada com o mouse, eu vou digitar todas as coordenadas. Então, eu vou digitar 0,0 e Enter. E ele pegou a origem aqui embaixo. Agora eu quero que ele faça o desenho no canto superior. Então, eu vou dar o tamanho da folha. Então, 420,297. Enter. Fez a folha toda em volta aqui da folha. Fez o quadro azul, né, em volta da nossa folha. Ótimo. Agora nós vamos usar o offset, porque a norma também diz que a margem top de cima, superior, lateral direita e de baixo tem 7 milímetros de largura, né? Então eu vou aqui, ó, offset, valor 7, enter, clico aqui, ó, e vou fazer o offset para dentro. Pronto. Então ele fez uma margem 7 em todos os lados dessa folha. Só que ele diz que do lado esquerdo a margem é de 25. Então eu já tenho 7. 25 mais 18, 7 mais 18 dá 25, não dá? Então nós vamos ter que aumentar aqui 18, ó. Então eu clico, aciono o blip, clico aqui no meio, ó, e arrasto. Quanto? 18. Pronto. Isso eu já tenho verificado que aqui embaixo o meu ortogonal está ligado, que as minhas ferramentas de precisão estão ligadas e por isso que eu consigo ter precisão nesse desenho. Bom, está pronto o quadro de desenho, ok? Está desenhado. A linha de fora não precisa ficar com a espessura 0,5. Nós vamos passar ela para a espessura 0,1. Então ela vai ser cor vermelha. Como que faz isso? Sem sair da layer, aqui, certo? Eu vou ficar na mesma layer folha. Então, eu tenho que alterar a propriedade. Então, eu clico na linha, venho aqui em cima em cor e escolho cor vermelha e dou ESC. Pronto. Agora eu tenho a borda da folha vermelho na espessura 0,1 e o quadro de desenho 0,5 como pede a norma. Bom, agora nós vamos iniciar o quê? O desenho do
carimbo, desenho do carimbo. O carimbo, ele diz, pela norma, que da borda da folha para dentro eu tenho 185. Se eu descontar o 7 aqui da margem do quadro de desenho, eu vou ter 178. Então, nós vamos desenhar aqui um carimbo que tenha 178, né? Ó, 178 por 60, que serão 6 linhas. Então, eu pego o comando line, posiciono aqui, pego como referência, lembra da referência? Eu não clico, só posiciono o mouse. Começo a mover, parece o verdinho, ó, né? Deixa eu começar de novo, porque eu dei o zoom, ó. Comando linha, posiciono o mouse no canto e peguei a referência. Tá vendo que lá no canto tá aparecendo o verdinho tracejado. Quer dizer que ele conseguiu capturar a referência daquele canto. Aí eu digito 178 milímetros, Enter. E ele capturou para cá, ó, o ponto a 178. Indico a direção para cima, eu vou digitar 60 e volto 178. Nas plantas de prefeitura, você vai fazer do tamanho do A4, né? 178 por 210, ok? Bom, agora aqui nós vamos fazer as linhas e as divisões. Então, ó, offset de 10 milímetros, porque eu estou na folha, né? Eu não estou no modelo, então aqui eu estou realmente desenhando em milímetros, 10 milímetros. Enter e vou fazer todas as linhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 6. Ótimo. E vamos fazer as divisões, né? Para que eu possa ter os meus títulos aqui igual à norma pede. Né? Então, como que nós vamos fazer essa divisão? Ó, você vai pegar aqui, linha, vamos dividir primeiro ao meio. Ó, se eu não conseguir pegar o meio, o que eu tenho que fazer? Buscar a referência aqui, ó, e vir. Quando ele traz o alinhamento, ele marca esse xizinho, quer dizer que ele está exatamente alinhado com o ponto de cima, e eu posso clicar onde eu estiver, ó, ponto, fez. Agora, nós vamos aparar, né? Então, só que para aparar essa linha aqui, né? Vamos medir aqui, ó. A norma não diz como tem que ser a divisão, mas ela diz como a quantidade de células e de informação que tem que ter, né? Então, eu clico aqui, ó. Aqui tem 89, certo? Eu vou copiar essa linha aqui do meio, 50 para cá, ó, clico e arrasto, 50, quer dizer que sobrou aqui 39. Vou usar o trim, porque eu tenho um número sequencial aqui, ó, 1, 2, 3. Então aqui cabe o número da quantidade de folha, como se fosse a página, né? Continuo aparando, então eu tiro essa linha, aqui eu vou realmente apagar, ó. Opa, seleciono, delete, certo? E vou agora passar para o passo de escrever aqui, né, na legenda. Então, eu vou fazer o seguinte, a parte de configuração, estilo de texto, e para poder escrever nessa legenda, vai ser um novo vídeo para não ficar muito extenso. Então aqui, ó, nós vamos criar agora, né, a viewport. E aí a gente já consegue testar a impressão. Mas vai ser no próximo vídeo que nós vamos escrever aqui nessa legenda. Ok? Então vamos lá. Para poder fazer a nossa viewport, e qual é o conceito da viewport? O conceito da viewport quer dizer, ó, eu não estou enxergando o conteúdo do modelo. Se eu quiser enxergar o que está no meu modelo, aquilo que eu desenhei, eu tenho que vir aqui embaixo, clicar em modelo, e aí eu vou ver a minha planta baixa, né? E também eu não posso selecionar aqui e dar um Ctrl C lá, porque senão eu vou perder a relação de escala. Eu tenho que ter um dispositivo, né, que a hora que eu estiver aqui no layout, eu consiga enxergar o modelo e consiga atribuir escala. Esse recurso é chamado de viewport.
Então, onde que ele está? Eu tenho aqui, ó, Home, Insert, Annotate, vai. A última aba é Layout, certo? No Layout, eu tenho aqui, ó, Viewports, ok? Nas Viewports, eu tenho dois tipos, retangular, poligonal e por objeto. Nós vamos utilizar a poligonal, porque eu vou contornar a folha que eu acabei de criar, mas eu não vou passar dentro do carimbo, né? Então, só para o lado de fora. Então, cliquei em poligonal e eu vou desenhar, ó. Então, aonde eu comecei, vou começar aqui, eu tenho que terminar, ó. Clico já no quadro pronto, ó. Então, ele está desenhando por cima e também é da cor azul. Clico aqui, ó, vou contornar o quadro e termino aonde eu comecei. Clico de novo e dou Enter. Provavelmente ela já vai puxar o desenho aqui, certo? Como que eu sei que eu criei certo? Basta posicionar o mouse na borda, ó, e ele vai mostrar destacado o contorno da viewport. Então, quando eu desenhei a viewport, ele já trouxe o conteúdo, já me mostrou o conteúdo do modelo. Então, basta agora, para acionar essa viewport, eu dou um clique aqui dentro. Olha lá, ó. Então ele ficou azul mais escuro. Nós já vimos lá no primeiro vídeo as técnicas de funcionamento do mouse. Então basta você clicar o botãozinho do meio e ajustar o tamanho e aonde você quer essa planta. Ó, tá vendo? Então eu consigo ajustar aí. Para poder sair fora da viewport, eu clico aqui. Ok? Ótimo. Nós vamos acionar a viewport para poder configurar a escala. E aí nós já estamos quase terminando, tá? Clico aqui, ó, acionei a viewport, aqui embaixo apareceu a escala. Então, clica aqui e antes de selecionar a escala, eu vou customizar. Por quê? Lá no modelo eu trabalhei com a escala, com o desenho 1:1, né? Só que esse 1:1 é dentro do universo matemático. E aqui eu estou numa folha de papel. Então eu preciso fazer uma conta de conversão. Então, vamos lá em Custom, certo? Escolhe a escala que você quer. No caso, nós vamos fazer as duas escalas, né? A escala 1:50 e a escala 1:100, né? Então, vamos lá, ó. Ele está demorando um pouco para chamar. Chamou, ó, Custom. Vou escolher a escala 1:50 e vou vir aqui, ó, Edit. E aí nós temos que entender essa tabelinha. Aqui está escrito, ó, escala 1:50, ótimo, né? E aqui está dizendo, ó, papel, unidades no papel, 1. Unidades no desenho, que é o modelo, 50. Não, está errado. Lá no modelo, a gente não desenha 1:1, desenha. Então, aqui no Drawing Units, vai colocar 1, certo? E qual é o valor que você vai colocar aqui no papel? Então, aí você vai pensar assim, ó, o papel está em milímetro. A escala que eu quero é 1:50. 50 dividido por 1000, que 1000 milímetros é 1 metro. 50 divididos por 1000 dá 20. Então, o meu fator de escala aqui vai ser 20. Certo? Aí você clica OK. Vamos fazer isso com a escala 1:100. Edit. Mesma coisa lá. 1:100, ótimo. Drawing Units. O Drawing Units é um modelo. Então, no modelo é sempre 1. E o Paper Units é 1000 dividido para 100 é 10. Você coloca aqui 10, ok. Bom, fizemos a escala 1:100 e 1:50. Se você quiser 1:20, a mesma coisa. 1:33, 1:5 e assim vai, tá? Ok aqui. Ótimo. Aí você vai vir aqui e você pode selecionar a escala agora, ó. 1:50. Olha lá, ajustou o desenho. 1:50, certo? Clico fora e posso fazer o teste de impressão. Como? Clico aqui com o botão direito, Plot. Essa configuração dessa janela nós já fizemos. Ok. Como eu estou gerando um PDF, ele vai me perguntar aonde que eu quero salvar. A nível de teste, eu vou salvar no desktop. Então tá lá. E ele começa a gerar o PDF para mim, certo? Quando é uma folha só e um único desenho, isso tende a ser rápido, e depois ele mostra aqui o PDF. Eu posso verificar, por exemplo, ó,
como a versão é estudantil, né? Então, eu tenho aqui, ó, no mais, vou colocar 100%, para você ver que ele diferenciou, de fato, a espessura da linha, a porta e a janela. Então, aqui eu tenho 0,5, aqui eu tenho 0,3 e aqui eu tenho 0,1. Ok? Bom, então essa é a parte de configuração da folha, e essa configuração você usa para qualquer folha. Até mais, daqui a pouco a gente já faz o próximo vídeo. Tchau, tchau, fica com Deus.